Primeiro, eu acredito na candidatura do Salles. Eu acho que ele é um ótimo candidato e espero que o próprio PL ainda ache um caminho para ele voltar a ser um candidato, ou se não, talvez um outro partido aí que obrigue ele nessa jornada. É importante que tenhamos um candidato nosso em São Paulo. Com relação ao perigo do Boulos, existe o perigo do Boulos dele ser eleito. Vamos falar dele já eleito. Vamos falar dele já eleito. Qual o perigo dele já empossado? O IPTU em diversas áreas urbanas, comerciais, áreas de maior afluência, na minha opinião, Boulos praticaria o aumento de IPTU. Aumento de IPTU brutal. E criaria áreas de isenção. Ele aplicaria aquela ideia do PSDB, por incrível que pareça, ideia tucana de fazer IPTU progressivo, que é um desastre. Você começa a fazer engenharia urbana, ou engenharia social urbana, com IPTU. Então, você diz áreas que tem IPTU zero e outros que tem IPTU com um percentual muito mais elevado para compor a perda daqueles que vocês fizeram isenção. Então, tem esse agravante. Tem o segundo agravante. Eu acho que ele não titubearia em confiscar imóveis que não pagam IPTU, que estão vacantes, porque são imóveis, são segundo imóveis que usam de aluguel como investimento. Existem já algumas leis tramitando, não sei se já foram aprovadas, imagino que já foram aprovadas, que se você não está usando o imóvel durante uns 6 meses, ele pode ser apropriado, ele pode ter um aumento de IPTU, e depois, se você não conseguindo arcar com esses aumentos, a prefeitura pode confiscar. Aí confiscar para o quê? Aí vem o plano mais nocivo. O que eles querem fazer é aquela ideia de distribuir pobreza. Ou seja, São Paulo tem aí 10% de índice de pobreza dentro da mancha urbana de São Paulo. E a ideia que eu vejo vários progressistas defendendo é de distribuir essa pobreza. Para onde que vai a pobreza? Vai para exatamente esses imóveis confiscados. Isso já está acontecendo em alguns bairros novos aqui de São Paulo. Isso estou falando agora, com o Nunes no poder. Tem alguns imóveis que foram invadidos e você tem que conviver com aquilo. Não há regramentos, os embargadores não dão ganho de caso para o proprietário. Então você tem toda uma situação de administração pública urbana que vai mudar o contexto da cidade. Além disso, vou pontuar. A cidade de São Paulo é a cidade mais rica do hemisfério sul. É a cidade mais rica do hemisfério sul. Ao sul do Equador não tem outra cidade tão rica quanto São Paulo. Então há interesses não só nacionais, como internacionais, de fazer São Paulo como sendo uma grande referência progressista de políticas de engenharia urbana, social urbana, de acomodação e, enfim, tem a Agenda 2030, tem vários índices ali que seriam contemplados se eles tivessem a mão em São Paulo. Então, a convergência de forças em prol do Boulos é monumental, é globalista. Globalista, internamente também tem uma referência, pode ser uma referência para outras cidades do Brasil, que eles vão querer usar isso como sendo a grande vitrine progressista para o Brasil. Enfim, na minha opinião, eu diria que a posse do Boulos é muito pior que o próprio Boulos. A política que ele vai aplicar é terrível. E o que eu acho? Na minha opinião, vai ter um efeito similar ao que teve Brizola no Rio de Janeiro, ou seja, destruiu a cidade para sempre. Né? O Rio de Janeiro nunca mais recuperou. É o que eu acho que vai acontecer aqui no Brasil, aqui em São Paulo. É possível que ele não conquiste esse posto? É possível. Algumas coisas que eu vejo. Primeiro, um candidato forte da direita surgindo. Da direita de verdade. Não é esse meio, como é que eu diria, morno, que se apresenta aí na candidatura do Nunes. Não é isso. Isso não tem nada a ver. Isso não vai ser uma contraposição à altura do desafio. E vou dizer mais. A opinião pública, agora que você tem essa perseguição toda política contra a parte da direita, a tendência de opinião pública é exatamente ser pendular, é ser contra a esquerda que está promovendo essas injustiças. Então, o movimento é pendular, não é um movimento para o meio.
A opinião pública, quando você vê a direita está sendo agressiva, está sendo muito ditatorial, está sendo muito reacionária, então aí você tem um movimento pendular para o progressista, para o reacionário da esquerda. Quando você tem agora o movimento da esquerda muito agressivo contra a sociedade, de muita interferência na sociedade, a tendência é de você ter um movimento pendular para a direita sim, e passar batido pelo centro. O Nunes é um candidato do centro. Ele não representa esse movimento popular, esse movimento pendular para a direita. Então, se tivermos um candidato da direita, isso em si já é uma chance de vitória. Então, não é para menosprezar, mesmo o Salles tendo resistência, que tem. Tem resistência na cidade de São Paulo? Absolutamente sim. É uma cidade progressista. Se tornou uma cidade progressista. Tem muita resistência. Agora, frente ao que está acontecendo no Brasil, domínio da esquerda, São Paulo sempre sinalizou. São Paulo sempre foi líder de opinião. Então, acho que isso podemos ter surpresa aí só nesse efeito. O segundo ponto, economia. Se a economia, no ano que vem, estiver positiva, ou seja, abaixo de 2 dígitos, inflação abaixo de 2 dígitos, desemprego abaixo de 2 dígitos, a chance do Boulos ainda é grande. Se a inflação estiver acima de 2 dígitos, se o desemprego estiver acima de 2 dígitos, tivermos um preâmbulo de crise, a minha impressão é que ele vai sair muito prejudicado. Agora, combinando essas duas coisas, economia ruim e um candidato da direita que representa, de fato, esse movimento pendular, que é bem provável que ocorra em todas essas candidaturas de prefeitura, nós temos boa chance de vitória, sim, tá? Essa é a minha leitura. E, mais uma vez, estou esperando aqui que o Salles encontre o caminho para se tornar o candidato. Muito obrigado. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.